Nosso tema de hoje é responsabilidade criminal para as empresas. Dr. Rodney Carvalho de Oliveira, advogado criminal, esteve já contando as questões de acidente de trabalho, quais são as responsabilidades ou possíveis riscos que o empresário pode enfrentar. E agora vamos conversar um pouco sobre a responsabilidade ambiental. Então, o que é considerado hoje muito falado crime ambiental? Quais são os pontos mais importantes ou que eventualmente tem acontecido com mais frequência, doutor? Você tem aí um leque enorme de infrações ambientais. Você tem situações que você jamais imagina que eventualmente poderiam, e essas são, no meu modo de entender, bastante interessantes, porque geram uma surpresa muito grande daquele que está enfrentando o problema numa esfera policial. Por exemplo? O descarte de lixo, por exemplo, indevidamente, quando alguém passa com um caminhão e joga esse lixo na marginal. Aqui em São Paulo é muito comum a gente perceber isso hoje, melhor dizendo, muito menos do que há uns tempos atrás, mas a gente vê descarte de material. Existem aterros, na verdade, que eles devem ser encaminhados. Às vezes você tem uma série de entulhos, chama aquele carroceiro que passa na porta, acha que vai ajudar a sociedade, esse carroceiro retira esse entulho e joga lá na marginal e você pode ter um problema criminal. Até num aspecto mais profissional, vamos dizer, diversas empresas contratam prestadores de serviço para essa finalidade. Esse empresário ele tem que diligenciar, ele tem que tomar muito cuidado se efetivamente esse descarte está sendo feito de uma forma regular. Ele, aos olhos da lei, também é responsável por esse destino do lixo. E muitas vezes o empresário entende que é absolutamente tranquilo para ele. No momento em que ele assina um contrato de prestação de serviço, essa responsabilidade ela é transferida para esse prestador. Isso não, ele continua corresponsável. Na legislação ambiental, ele é corresponsável sim, o destino do lixo é obrigação dele cuidar. Olha só, então vale a pena você investigar onde o seu Tem uma cláusulazinha lá embaixo, normalmente nesse contrato, que é muito importante ela ser observada e efetivamente não se basta fazer constar ou se mencionar. Mas qual seria essa? Tem que haver uma fiscalização física, no meu modo de entender. Tá. De alguém, evidentemente. Existem diversos aterros que você tem uma garantia da entrega, como se fosse um protocolo. Tem. Mas em determinados locais isso não acontece. Então, há de se ter um cuidado muito grande com relação a isso. Eu acho que quando você tem um protocolo, de uma forma, vamos dizer, por amostragem, mas eventualmente é bom você acompanhar e saber qual é o caminho que está acontecendo. Evidente, tem que ser uma coisa bem por amostragem, não há condição de você separar uma determinada pessoa para ficar seguindo o caminhão do lixo. Não tem condição. Não dá. Agora, então, vamos dizer, resíduos, descarte de resíduos é uma grande preocupação criminal. Quais são outros pontos Outra coisa que a gente enfrenta e depara constantemente são solos já degradados. Ao longo de alguns anos. Então, eu tenho a minha empresa, ela está há 20 anos num determinado Vamos por um pouco mais, vamos por 40 anos num determinado terreno, e que há 50 anos atrás funcionava uma empresa que mexia, por exemplo, com óleo. E esse descarte de óleo com a legislação muito mais branda, a legislação antiga, eu estou dizendo, evidentemente não se tinha o cuidado com o meio ambiente que se tem hoje. E talvez nem a consciência do dano que poderia fazer, Muito menos a consciência. Esse descarte era feito de qualquer forma, só que isso é um passivo ambiental que você, ao se estabelecer naquele determinado terreno, melhor dizendo, você está assumindo essa responsabilidade também. Existem diversos planos, e aí não na esfera criminal, mas num aspecto administrativo até, de recuperação, que normalmente são feitos e devem ser feitos junto à CETESB. Mas isso são procedimentos caríssimos. Teve um caso de um condomínio de prédios na região do ABC que ficou famoso, né? Porque o lixo começou a gerar gases e estava colocando em risco. A especulação imobiliária hoje é um problema muito sério, porque com a falta de terrenos em São Paulo, o que nós estamos observando é a busca de locais para novos empreendimentos, prédios e tudo mais. Onde antigamente eram fábricas. Nós temos, por exemplo, a Vila Leopoldina aqui em São Paulo, que é um local de contaminação constante. Ali perto, há muitos anos atrás, tivemos um problema com a Shell, eu não me lembro, próximo àquele shopping Interlagos, eu não me lembro o nome do bairro, ao outro lado da Marginal,
do outro lado, em frente ao Shopping Interlagos, uma região muito grande, onde várias empresas estão estabelecidas, a gente vê esse problema constantemente acontecendo. E que aí quem é responsabilizado? São os donos da empresa que gerou aquele problema, aquele lixo? Quando estão vivos, né? Porque às vezes são coisas tão antigas, que as pessoas nem mais vivas estão e tudo mais, mas como eu te disse, a responsabilidade ela passa para aquele que está assumindo o passivo. Ah, é? Então quer dizer que uma empresa que se instalou num terreno que tem problema, ele indiretamente tem responsabilidade. Num primeiro momento, sim, isso há de ser, digamos, demonstrado de uma maneira clara, mas por isso que eu venho dizendo muito, e a gente faz isso muito, a importância do preventivo ela é fundamental. E como se prevenir, doutor? Fazendo consultas prévias com profissionais da área. Por exemplo, o meu escritório, a gente tem uma atuação em parceria com técnicos e com engenheiros técnicos que, na verdade, nos auxiliam, tanto quando o problema existe efetivamente, como quando o problema ainda não existe. Muitas vezes especialistas que fazem uma avaliação exatamente. E vão pontuar quais são engenharia os riscos. Na linha de elétrica, de mecânica, enfim, diversas atividades que poderão gerar algum problema criminal e que muitas vezes não se é pensado ou qualquer coisa nesse sentido. Quando, por exemplo, eventual construtora entende por bem construir ou fazer um determinado empreendimento imobiliário, muitas vezes não se tem um conhecimento aprofundado daquilo que está no subsolo. Então, o ideal seria contratar especialistas para fazer uma avaliação. O problema que nós tivemos recentemente no Shopping Center Norte, que foi interditado e tudo mais, porque aquilo tem uma camada de gás muito complicado, foi feito um trabalho e um tratamento para que esse problema não viesse à frente, para não acontecer o que aconteceu em Osasco, quando explodiu o Continental. Exatamente. Lá, né? Então, esse preventivo é fundamental para qualquer atividade, seja ela no aspecto de meio ambiente, seja no aspecto de direito do trabalho ou de relação trabalhista, porque o acidente ele é muito comum, ele acontece a qualquer momento, quando você menos espera, e é uma tendência natural do ser humano entender que nunca a responsabilidade é dele. Ou que nunca vai acontecer um acidente comigo. Ou então que comigo não acontece, aquela história que só acontece com o vizinho até que acontece com você. Exatamente. E aí, então, vamos dizer, dentro dessa indicação preventiva, o empresário deveria ter, vamos dizer assim, uma preocupação com uma certa frequência, procurar algum tipo de especialista e fazer uma avaliação? Seria um procedimento adequado anual, a cada 2 anos, dependendo do porte da empresa? Tem alguma indicação nesse sentido? Olha, veja bem, dependendo do porte da empresa, se de médio para maior, tem que ser constante. Eu imagino até que tenham engenheiros do trabalho, exato, técnicos do trabalho, advogados que façam essa avaliação. Exatamente. E para uma empresa pequena e média? Eu acho que uma consulta pontual ela é importante, e nessa consulta pontual é que se vai dizer, eventualmente, da necessidade maior ou menor de um acompanhamento com mais frequente ou não, exatamente. E uma das coisas que eu vejo importante, doutor, eu imagino, nós hoje temos, pelas questões das NRs, o PPRA, o PCMSO, o PPP, quer dizer, são avaliações que são feitas no que tange, muitas delas, a questão do profissional, do trabalho, mas que vai olhar também o ambiente, riscos de acidentes. Então, eu acho que a gente deve ficar alerta e não simplesmente cumprir uma tarefa legal e de contratar qualquer pessoa que faça um trabalho burocrático e você desperdiça a oportunidade de pelo menos ter alguns indicadores de quais são possíveis pontos frágeis dentro da sua empresa, não é mesmo? Isso é até curioso, porque aqui no Brasil tem muito a lei pegou, a lei não pegou, um tremendo absurdo, mas é uma realidade. Se não vai ter fiscalização, eu não vou me preocupar. E a gente vê isso, você falou das normas regulamentadoras, das NRs, você vê, por exemplo, aquelas que estão, entre aspas, aí, mais na moda ou menos na moda. Por exemplo, tem uma atualmente que está muito na moda dentro das apurações técnicas, que é, salvo engano, a 35, a NR 35, se eu não estou enganado, mas diz respeito ao trabalho em altura. Essa realmente você vê a polícia técnica pegando no pé, muito provavelmente porque esse tipo de acidente vem acontecendo com maior frequência. Exatamente.
Agora, então, se você tem atividades que exigem um certo cuidado de trabalho em altura, você tem que se aproveitar, já que existe uma legislação, e faça bem feita para te proteger e evitar um problema. A gente vê muito, Paula, empresas muito bem intencionadas nesse preventivo, se cercando de garantias e cuidados, fazendo contratações de técnicos ou engenheiros de segurança, dependendo do porte da empresa, mas que, na verdade, não estão habilitados ou não estão habituados, melhor dizendo, a enfrentar uma questão criminal. E este profissional, especificamente, ele é muito importante para efeito de esclarecimento de inquéritos policiais, de apurações, porque ele vai evidentemente prestar um depoimento, e nesse depoimento ele entra numa questão muito delicada, porque ele tem que defender a própria pele do trabalho que ele deveria ter feito. E o próprio emprego, muitas vezes uma bobagem que ele tenha cometido. Então fica numa situação muito delicada, podendo gerar aí, sem sombra de dúvida, um problema muito sério para uma cadeia, digamos, hierárquica superior. E aí, então, vamos dizer, antes da gente passar no fechamento para algumas dicas, eu gostaria de entender quem pode vir a ser responsabilizado dentro do ambiente de uma empresa numa eventual ação criminal. Sempre vai depender, claro, de uma apuração por parte da autoridade policial, mas em linhas gerais você pode ter a responsabilização desde um técnico lá embaixo, em razão de um descuido, uma pessoa de coisa, manutenção, até um diretor-presidente, eventualmente. Olha só. Então, muitas vezes, na questão ambiental, a diretoria ela é, muitas das vezes, responsabilizada também. Porque as ordens vêm de cima. As determinações, elas vêm de cima. E essas determinações, elas têm que ser feitas de uma forma muito cuidadosa para que façam ou sejam usadas como prova num eventual acidente. Não basta o dizer, tira aquilo dali porque ali está perigoso. Tem que manter isso registrado. É preciso tomar esse cuidado para que se haja uma demonstração de responsabilidade e isso seja usado pela defesa, pelo advogado criminal, da maneira mais interessante para o cliente. E eu vejo até que os sistemas de gestão hoje, dentro da linha das ISOs, tem a questão da qualidade do meio ambiente e também tem hoje já uma série de sistemas que você pode utilizar em relação à saúde e segurança do seu funcionário. Acho que isso tudo são ferramentas preventivas que vão te ajudar. Fundamentais. Você vê na linha de construção civil uma melhora considerável de acidentes. A o que se tinha de 10 anos para cá é uma coisa completamente diferente. A realidade era completamente outra. Hoje continua como vai acontecer sempre, porque acidente é acidente, mas existe um cuidado muito maior em razão disso tudo que você está colocando. Não tem a dúvida. Utilização de EPIs e tudo mais. Então, para a gente fechar essa nossa entrevista, doutor, quais são aí dicas que o senhor poderia passar para os empresários evitar possíveis problemas ou, caso aconteça algum tipo de problema, como se cercar dos cuidados adequados? Numa primeira ideia do preventivo é se cercar de profissionais, de técnicos de confiança, gabaritados, para que possam efetivamente passar uma segurança não só para os funcionários, mas para toda a cadeia dentro da empresa com relação a eventual acidente ou principalmente responsabilização para esses acidentes. Uma vez ocorrido o problema, seja ele acidente, seja uma infração ambiental ou qualquer outra coisa que a gente possa aí imaginar, é fazer imediatamente um contato com um profissional da área criminal, de preferência diretamente com esse profissional da área criminal, para que ele possa dar um atendimento imediato, isso é muito importante, porque, às vezes, aquilo que se fala num primeiro momento para uma autoridade, seja da perícia técnica, seja um delegado de polícia, um investigador que esteja presente, pode ser muito comprometedor naquilo que se vai apurar adiante. Depois. Então, esse cuidado é muito importante e o contato com um advogado criminal eu acho bastante interessante e salutar. Olha só, dicas valiosas, porque precisamos entender que, claro, que o nosso advogado trabalhista, o nosso advogado civil ou tributário são grandes profissionais, mas precisamos entender que crime não é a especialidade deles. É melhor você procurar um bom advogado que entenda desse assunto para evitar problemas maiores no futuro. Eu quero agradecer muito a sua presença, muito obrigada pelos esclarecimentos de um tema árido, mas tão importante para todos nós. Eu
Agradeço o convite que você me fez e qualquer coisa que você precisar de orientação, qualquer coisa assim, pode contar com a gente. Obrigado, Muito Paula. Obrigada. Obrigado. O nosso programa hoje fica por aqui. Eu passo para os agradecimentos a Lia Cabeleireiros, Thalim Pinheiros, num ambiente muito aconchegante. Hoje a Nani usou os produtos da Contém 1 Grama que eu ganhei de presente, gostei muito e agradeço a Joelma e toda a equipe da Contém 1 Grama pelo presente. E agradeço também a Kill Design. Kill Design é uma agência de branding. Eles desenvolveram o logotipo do programa Alma do Negócio, que logo vem com muitas novidades. Acompanhe, e assim como o nosso blog, o almadonegócio.tv. Eu te espero na próxima semana. Muito obrigada e uma boa tarde.